Agora nós vamos caminhar para uma parte operacional de como identificar o nosso patrimônio, de como classificar o nosso patrimônio, entender o nosso patrimônio. Para que a gente possa fazer isso, eu vou utilizar duas ferramentas, que são duas demonstrações financeiras que são utilizadas em finanças, e nós vamos fazer essa adaptação para finanças pessoais. Por que vamos utilizar essa estrutura dessa demonstração financeira? Primeiro, porque vai ficar mais fácil para as pessoas que forem fazer o curso de mercado financeiro e de bolsa de valores, já vai ficando uma linguagem um pouco comum. E segundo, porque essa estrutura é muito interessante para explicar essa estrutura de medida do patrimônio. Então, nós vamos utilizar o chamado balanço patrimonial, e aqui a demonstração de resultado do exercício. Então, Jonas, o que é um balanço patrimonial? O balanço patrimonial nada mais é, que eu gosto de dizer, que é um raio-x da empresa, é como se fosse um exame. Ele mede aquele instante da empresa. Então, se você vai fazer um balanço patrimonial do seu patrimônio, você vai tirar um raio-x da sua estrutura financeira. Então, não interessa se você está olhando para uma empresa como a Petrobras, como a MRV ou como a Energisa, na verdade, você vai pegar todos os bens dessa empresa, vai transformar em moeda. E você vai olhar numa estrutura, numa sequência de apresentação, que todo mundo que for ler vai entender essa estrutura patrimonial. Então, como isso é feito? Aqui nós temos a estrutura do balanço patrimonial. Então, primeiro vamos entender o balanço patrimonial, a finalidade dele, depois a gente vai entender a DRE. Então, na verdade, o balanço patrimonial ele tem duas partes. Uma parte que a gente chama de ativo e uma parte que a gente chama de passivo. O ativo você vai descrever todos os bens e direitos que você tem, e no passivo você vai descrever todas as dívidas que você tem. Tá certo? Então todo o patrimônio que eu tenho na forma de bens e direitos, Jonas, o que é direito? Daqui a pouco eu explico. Tudo que eu tenho na forma de bens e direitos eu vou apresentar aqui. Aqui tudo que eu tiver de dívida eu vou colocar aqui. Então veja, se a gente está olhando para o ativo e para o passivo, nós estamos vendo ele dividido, primeiro numa parte aqui que a gente chama circulante. O que é esse circulante? É aquele bem, no caso do ativo, que pode mudar de natureza. Ou seja, eu tenho dinheiro, compro um produto, vendo esse produto, ou seja, aquilo que circula, que muda a natureza dele, o patrimônio que muda a natureza dele, eu vou chamar de circulante. No caso, vamos considerar aqui o dinheiro em espécie ou investimento financeiro que você tenha. Tá certo? Quando a gente vai para o passivo, vamos considerar como as dívidas de curto prazo, de um mês. Jonas, eu posso trabalhar com um prazo maior que 6 meses? Pode, mas todas as dívidas que você for pagar no prazo de um mês, você pode considerar até um ano, uma decisão sua, depende da sua estrutura financeira. Você vai colocar aqui. As dívidas que você for pagar no horizonte, além de um mês, você vai botar no não circulante. Então, as dívidas de longo prazo que você vai pagar daqui a 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você bota aqui no circulante. Então, aqui são as dívidas de curto prazo, aqui as dívidas de longo prazo. Aqui eu tenho o meu dinheiro em espécie, os meus investimentos financeiros, e aqui o não circulante eu vou chamar o quê? Aqueles investimentos onde eu tenho o meu capital preso, o meu imobilizado. Casa, carro, barco, sítio. Então você veja, o bem que você tem, a estrutura patrimonial que você tem, que não está na forma de dinheiro, e sim na forma de bens, você vai colocar aqui. Aí você vai dizer, Jonas, e o direito é o quê? Vamos supor que você pegou uma parte aqui do seu bem, você tem esse dinheiro, mas não está na sua mão. Está emprestado ao seu cunhado. Então você sabe que você vai receber no futuro. Então você tem o direito de receber esse dinheiro que está emprestado, que você entregou, que alguém vai te devolver, pode ser até um banco mesmo, você fez um investimento, ele vai vir para cá. É o que a gente chama de direito. Não está na sua mão, mas você vai ter o direito de receber esse valor no futuro. Então eu vou pegar o ativo, vou descrever aqui todos os meus bens e direitos, aqui tudo que eu tenho na forma de dinheiro e investimento financeiro, aqui tudo que eu tiver na forma de bens, que eu tenho dificuldade de vender para transformar em dinheiro, é por isso que recebe o nome de não circulante. Aqui as dívidas de curto prazo, você pode trabalhar com prazo de 1 ano, ou pode trabalhar com 1 mês, 6 meses, esse prazo quem vai dizer é você. E aqui eu tenho as dívidas de longo prazo. Então, o passivo, ele vai ter uma terceira parcela aqui, ó, que eu vou somar todos os itens do passivo, essa terceira parcela é o que a gente chama de patrimônio líquido. Eu vou pegar a soma de todo o meu ativo e vou subtrair do passivo. O que sobrar aqui é o meu patrimônio, é o que realmente eu tenho de riqueza. Veja a lógica disso. Aqui estão todos os meus bens e direitos. Aqui estão todas as minhas dívidas. Então, depois de eu pegar todos os meus bens e direitos e subtrair a dívida, o que sobrar, claro que é o patrimônio líquido. Isso aqui é a representação do seu patrimônio. Então, aqui eu estou olhando
para o balanço patrimonial de uma empresa, que é a Petrobras. Então a gente não está olhando para petróleo, não está olhando para a plataforma, não está olhando para a estrutura de bens, né, de máquinas que a empresa tem. Nós estamos olhando para valores financeiros. Se você for olhar, tudo aqui é valor financeiro. Mas se você for olhar, o que é que acontece aqui? O que é que eu tenho no meu balanço patrimonial? Eu tenho aqui, ó, o meu ativo circulante e o ativo não circulante. Então aqui a Petrobras vai descrever no ativo dela, vai pegar toda a estrutura que ela tem de bens e direitos e vai transformar em dinheiro. Então o que é isso? Essas linhazinhas que eu estou olhando são contas. Então o balanço patrimonial ele é separado em contas. E cada conta dessa vai reunir bens de mesma natureza. Então, da mesma forma que eu estou olhando passivo ou ativo, eu estou olhando passivo. Então, o passivo é constituído do passivo circulante, passivo não circulante. E aqui o patrimônio líquido. Se eu abrir aqui, certo? Um passivo circulante desse, apareceu um monte de contas. Então, o que é que nós vamos fazer? Na verdade, você vai pegar, tentar botar a sua estrutura patrimonial nessa estrutura. Então, qual o caminho que a gente vai fazer? Primeiro, vamos identificar que são nossos bens, né? Então, aqui nós temos os bens materiais, certo? Que são recursos que você tem disponível, e você vai pegar esses bens e vai colocar no seu patrimônio. Vai pegar, eita, eu peguei um automóvel, como é que eu faço? Tente descobrir qual é o valor desses seus bens para que você coloque isso no patrimônio. A partir do momento que você colocar esses bens lá no ativo, você vai perceber que ao colocar algum bem desse lá no patrimônio, lá no seu ativo, ele vai gerar o surgimento de valores no passivo. Esses são os ativos que a gente chama de ativos ruins. Enquanto outros ativos vão gerar receita. Nós vamos ver como é que isso funciona mais na frente. Os ativos ruins são aqueles que geram despesa para que eu tenha a manutenção desse ativo. Exemplo, automóveis, casa de praia, barcos. E eu tenho ativos que eles vão se valorizar ao longo do tempo. Eles vão ter um valor hoje, vão ter um valor maior daqui a um mês, vão ter um valor bem maior daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Imóveis alugados, investimento financeiro, joias, obras de arte. Então nós temos ativos bons e temos ativos ruins. Passivo, olha um monte de conta. Então, o tão famigerado boleto são os passivos, são as contas que eu tenho que pagar simples dessa forma, tá certo? Então, o surgimento de um alto valor do passivo normalmente é oriundo de ativos ruins ou quando eu utilizo o capital de terceiros para poder comprar alguns bens e direitos que eu tenho lá no meu ativo. Vamos entender como é que isso funciona. E o cálculo do patrimônio líquido vai ser o ativo menos o passivo. Vamos entender como é que isso funciona. Vou para uma planilha para poder explicar melhor. A tarefa de montar o ativo é simples. Eu vou pegar todos os meus bens, ver quanto é que eles valem e vou descrever o bem aqui e o valor que ele tem no meu ativo. Então aqui tem algumas anotações que eu coloquei, como por exemplo, aqui eu vou colocar todo o seu dinheiro disponível para uso no curto prazo, ou seja, que está disponível agora. Então eu olhei, eu tinha dinheiro no bolso, R$ 150, tenho 2.500 na conta corrente e tenho 10 mil do investimento que eu posso resgatar a qualquer momento. Aqui já são para investimentos de longo prazo. Então eu tenho investido R$ 1.000 que eu vou só poder resgatar no longo prazo. Tenho uma previdência privada que eu vou utilizar só na aposentadoria. E aqui eu vou colocar os meus ativos não circulantes, né? Que são aqueles bens. Aí se você for olhar aqui, está a descrição de todos os teus bens móveis, imóveis e duráveis. Então aqui eu tenho um apartamento de 120 mil, tenho um veículo de 42 mil e tenho roupas de 1.200. Agora veja uma anotação aqui que é interessante. O valor que você vai colocar aqui são os valores de mercado e não o valor de compra do bem. Então significa o seguinte, quando eu olho, você gasta muito dinheiro com roupa, aí você vem aqui e diz, poxa vida, quanto é que eu tenho de roupa? Você tem que pegar as roupas que você tem e você vai ver as pessoas pagariam quanto por essa roupa. Então você veja que quando você gasta um dinheiro com a roupa de moda, depois que sai a moda, o valor que ela vai ter é zero. Não interessa se você pagou R$ 100 numa blusa, numa calça, 500, 600, não interessa o valor que você pagou. Interessa quanto é que está valendo no mercado. Então o teu valor de automóvel não é o valor que você comprou ele. É o valor que o mercado está pagando por esse automóvel. Então você vai tentar pegar os teus bens, descobrir qual o valor de mercado dele hoje e vai descrever aqui no ativo. Então, na verdade, meus bens somaram aqui R$ 177.650. Então, aqui, vindo para o passivo, eu tenho aqui todas as minhas dívidas. Aqui as dívidas de curto prazo, que o prazo pode ser 1 mês ou 1 ano, você quem vai definir. As dívidas aqui de longo prazo. E aqui o resultado financeiro. Então, eu botei aqui como dívida cartão de crédito, prestações e empréstimos, contas a pagar, um aluguel,
financiamento de imóvel, financiamento do veículo, prestações e empréstimo. Então, se eu fizer a soma de todas essas minhas dívidas, dá 170 mil. E se eu olhar todo o meu ativo, ele está me dando 170 mil. Aqui dá 177 mil. Então, na verdade, o meu patrimônio é R$ 7.500. Então, se você for olhar, quando você vê todo o dinheiro que você tem disponível, todos os bens que você tem aqui na sua mão, eles somam 170 mil. Mas, na verdade, seu patrimônio é apenas de 7.500. Por quê? Porque eu estou descontando todas as obrigações, ou seja, todas as dívidas que elas têm que ser pagas com o seu ativo. Então, mas na contabilidade tem o seguinte, o ativo sempre é igual ao passivo. Então, quem é que vai fazer sempre o ativo ser igual ao passivo? É a sobra que vai ficar aqui no patrimônio líquido. Certo? Então, o que é que você vai fazer? Vai pegar todos os seus bens e direitos, colocar em ativo, não precisa nem dividir em circulante e não circulante. É simplesmente colocar os ativos e tentar colocar os valores dele. Então, claro que você não vai separar muitos desses ativos. Os ativos são parecidos, você junta tudo numa conta só e coloca um valorzão aqui. Quando você soma tudo, opa, isso é teu ativo. Mas aí eu tenho que subtrair das minhas dívidas que eu tenho no curto prazo e no longo prazo, o que sobrar é realmente qual é o meu patrimônio líquido. Então, através do balanço patrimonial, a gente já consegue identificar o que é um ativo bom e o que é um ativo ruim. Qual é aquele ativo que aumenta o meu patrimônio, qual é aquele ativo que reduz o patrimônio. Vamos fazer uma continha aqui à parte. Para que a gente entenda o impacto de um ativo bom e um ativo ruim, por isso que é interessante fazer o balanço patrimonial, que a gente vai conseguir entender isso. Então, quando eu estou olhando para o ativo, eu limpei todo o ativo e limpei todo o passivo. É como se eu não devesse nada a ninguém. E aqui eu não tivesse bem nenhum, a não ser os 35 mil reais no bolso. Então, com esses 35 mil reais no bolso, eu decido comprar um automóvel. Quando eu vou comprar o automóvel, vou comprar esse veículo, ele me custa 70 mil reais. E eu decido comprar esse automóvel e dou como entrada 35 mil reais. Então, meu patrimônio pulou de 35 mil reais para 70 mil reais. Então, já vem a primeira ressalva aí. Esse veículo que eu comprei por 70 mil reais, quando eu tiro da concessionária, ele está na minha casa, o valor de mercado dele não é mais 70 mil. Porque se eu for vender esse automóvel no mercado, as pessoas vão pagar menos, 65, 64, 68, mas 70 mil ninguém vai pagar. Então veja que meu patrimônio pulou para 70 mil. Opa, pulou não. Porque a partir do momento que eu faço essa aquisição desse automóvel, eu paguei 70 mil? Não, eu só paguei 35 mil. Então ficou um saldo devedor de 35 mil a pagar. Então essa dívida de 35 mil reais ela tem que entrar aqui. Só que o seguinte, tudo bem, eu vou pagar esses 35 mil. Qual foi a negociação que foi feita com a concessionária? A concessionária pegou os 35 mil, dividiu em 48 parcelas mensais de 1.150. Quando eu faço essa conta, eu descubro que é uma taxa de juros de 2,04%. Mas o que me interessa é apenas esse valor da parcela e a quantidade de parcelas, ou seja, 48 vezes 1.150. Então, eu vou chegar aqui, eu vou ter de financiamento de veículo 48 vezes 1.150 reais. Quando eu faço isso, o que acontece? Lembre que quando a gente iniciou, o meu patrimônio líquido ele era de 35 mil reais, que era o que eu tinha. Mas com a compra de um automóvel que foi 70 mil, eu fiquei com a dívida de 35 mil reais, que eu dividi numa dívida de longo prazo, que essa dívida de 35 mil se transformou em 55.200. Então, meu patrimônio líquido, você veja que o meu ativo está igual ao passivo em 70 mil, mas a minha riqueza ficou apenas em 14.800 reais. Eu reduzi a minha riqueza só ao comprar o automóvel. Agora vamos a outro cálculo que é interessante. Quando eu compro um automóvel de 70 mil, ele não tem outros gastos, não? Claro que ele tem. Na verdade, eu não poderia nem ter pago 35 mil reais. Eu teria que ter pago menos, porque eu tenho que pagar emplacamento, tenho que pagar seguro, tem alguns gastos que eu tenho que ter para poder retirar o carro. Então, mas eu vou botar aqui como valores futuros. Eu vou chegar aqui, contas a pagar do carro, quando eu botar seguro ou emplacamento, vou botar aí uns 3.500 reais. Então, se você for olhar, todo ano eu vou ter esse gasto. Então, meu patrimônio já caiu de 35 mil reais, foi para 11.300. Só que o seguinte, o balanço patrimonial é um raio-x e um raio-x que eu fiz agora, nesse momento. Então, nesse momento, o meu patrimônio ele saiu de 35 mil reais e foi para 11.300. Certo? E após um ano, o que é que vai acontecer? O que é que acontece com esse balanço patrimonial? O que é que acontece com o meu patrimônio daqui a um ano? Vamos fazer essa continha depois de um ano, vamos deixar para o próximo vídeo.